Jair Bolsonaro e Paulo Guedes voltaram a anunciar medidas contra o impacto negativo do novo coronavírus na economia. O presidente da República e o ministro da Economia divulgaram o chamado auxílio emergencial, que será pago até 20 milhões de brasileiros. Serão R$200 por mês a trabalhadores informais ou desempregados de famílias que têm direito a entrar no cadastro único do governo. Esse cadastro inclui brasileiros de famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Ao todo, o governo prevê gastar R$5 bilhões por mês com esse benefício e prevê pagamento por 3 meses. A maioria dos senadores aprovou o decreto legislativo de calamidade pública em tramitação na Casa, sem alterações do projeto que veio da Câmara. Isso significa que pelo menos 41 senadores já votaram sim à proposta, que deve ser publicada ainda hoje em edição extra do Diário Oficial. Mais informações no site cnnbrasil.com.br. Medidas que serão anunciadas hoje pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Prefeitura da cidade de São Paulo. Primeira medida, o reconhecimento do estado de calamidade pública no Estado de São Paulo a partir de amanhã, sábado, dia 21 de março, com a publicação no Diário Oficial do Estado. Segunda medida, suspensão das atividades de serviços públicos estaduais não essenciais a partir de segunda-feira, dia 23 de março, até 30 de abril de 2020. Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e você está no Item Mais da CNN Brasil. Tô tão feliz que tanta gente já me colocou na rotina, já colocou todos os nossos parceiros aqui do Item Mais na rotina. Isso é um privilégio, eu quero dizer para você, primeiramente, obrigada. É o seguinte... Nessa semana, que passou, as palavras que a gente mais ouviu foram estado de calamidade pública. A gente começou ouvindo isso lá no governo federal, aí a gente passou a ouvir isso em nível municipal e a semana fechou com o estado de calamidade pública na locomotiva econômica, social e cultural do nosso país, que é o estado de São Paulo. Para falar mais sobre a nossa vida, o que isso representa no nosso dia a dia, nas nossas finanças, nas nossas contas, como é que fica a vida financeira de todo mundo. Eu vou conversar mais uma vez com o André Jankowski. O André é o editor executivo do CNN Brasil Business. Bem-vindo de volta, André. Obrigado de novo pelo convite, Mona Lisa. André, fala seu nome inteiro, pelo amor de Deus, para todo mundo saber. O meu sofrimento, porque a pessoa tem nome simples, mas ele não quer usar o nome simples. Por favor. É André Jankowski Alonso von Anken. Meu, é nome de príncipe, é realeza. É realeza, mas eu sou do Cangaíba, na zona leste de São Paulo. Então eu acho que tu fiquei bem longe da realeza. Mas, pra você que não está nos vendo, André ficou agora com as bochechinhas vermelhas. Pra você entender, ele é quase um príncipe mesmo. Ele tem quanto de altura, André? Agora virou um programa aqui de encontros, praticamente. Sem dúvida, é só pro pessoal continuar ouvindo, vai. É, eu tenho 1,90 m. Cor de olhos? Verdes. É louro? Castanho claro. E ainda fala de economia e tem bom humor. Então, depois dessa apresentação, pra você ir imaginando aí o André, depois você procura nas redes sociais, vai lá. Agora aumenta o número de seguidores. Vamos lá falar sobre tudo isso. E você que me conhece sabe que eu sempre tento dar um pouco de leveza em qualquer papo. Eu acho que a vida é difícil demais pra gente ser sisudo e fingir que a gente não tem vontade de aliviar um pouco essa situação. Concorda, André? Concordo. Eu acho que com tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo, se a gente não tiver um pouco de bom humor e um pouco de calma, muitas vezes a gente entra em colapso. O nosso próprio corpo entra em colapso. Você usou a palavra-chave para a gente dar prosseguimento para esse papo. Colapso. O estado de calamidade pública, o decreto de estado de calamidade pública, que foi aprovado sexta-feira pelo Senado e que já entra em vigor, porque não precisa de sanção do presidente, é exatamente pensando nas contas do governo, né? O governo agora pode usar o dinheiro para essa emergência. Explica melhor e aí a gente entra nas questões estaduais, municipais e na vida de todos nós. André, por favor. Então, Mona Lisa, o termo calamidade pública, apesar de ser uma palavra forte, né? Duas palavras muito fortes, nada mais é que liberar o governo para conseguir
atacar a crise, conseguir combater a crise financeiramente. O governo hoje ele tem um teto de gastos que limita os gastos do governo, que foi aprovado lá em 2016 para a gente, de novo, colocar as contas do governo em dia. O governo ele não pode gastar mais do que arrecada. Então, quando foi colocado o teto de gastos, foram essas as premissas para fazer realmente o Estado não ser insolvente no futuro. Então, quando a gente tem essa questão do coronavírus, essa pandemia, ela está colocando o mundo inteiro como se fosse num estágio de guerra. Exato. Então, tudo fechado, porque é uma disseminação muito rápida do vírus, apesar ainda de não ser tão letal. Então, o governo ele tem que ter dinheiro para isso. Nos Estados Unidos, eles já vão liberar mais de $1 trilhão. Na Europa, países como a Alemanha, os países como a França já estão liberando dinheiro também. O problema do Brasil é que ele não tem dinheiro. Apesar de ter as reservas cambiais... Que é muito grande, né? 300 e alguma coisa, Isso, né? 370 bilhões de dólares. Isso é um colchão financeiro para o país. Se o país não tiver esse colchão, todos os investidores vão ficar com mais receio. Então, a gente não pode vender isso, simplesmente vender tudo de uma vez para conseguir colocar as contas em ordem, sendo que alguns economistas já pensam que pode sim vender uma parcela, até aproveitando essa subida do dólar frente ao real. Então, o que o governo fez? Esse estado de calamidade pública permite o governo gastar mais. Isso vai trazer, às vezes, dar um impacto na inflação, não vai trazer diretamente porque as pessoas vão parar de consumir, como a gente está vendo, que está acontecendo no Brasil inteiro desde semana passada, principalmente, e traz, digamos assim, uma liberdade para combater a crise. Vamos investir mais em saúde, vamos investir mais em infraestrutura para conseguir conter a doença. Isso traz uma liberdade maior mesmo para o governo atuar no combate à crise. Liberdade sem consequência, né? Aquela consequência lá que seria um comprometimento até da lição de casa que o governo tem que fazer todos os anos, né? Isso. É isso aí. André, a semana que passou fechou com a decretação do estado de calamidade pública no estado de São Paulo, locomotiva financeira do nosso país, toda essa relevância econômica do estado de São Paulo, 645 municípios, enfim. Quando a gente está falando do que vem para frente no compromisso financeiro das pessoas, a gente tem que dar, por exemplo, o beabá do que grandes instituições financeiras já determinaram que vão fazer para ajudar essas pessoas. Vamos começar falando, então, sobre a Caixa Econômica Federal e aí a gente entra no detalhamento do estado de São Paulo. A Caixa anunciou uma série de medidas exatamente pensando em quem pode ficar no vermelho, né, financeiro. Isso. Os bancos privados também já entraram em um acordo por meio da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos aqui do Brasil, trazendo uma série de benefícios, entre aspas, porque não pode nem se falar benefícios num momento como esse, é mais uma ajuda. Então, adiando o pagamento de dívidas sem juros, isso porque a gente sabe que a economia, tudo leva a querer e tudo está se mostrando que vai parar por esses pelo menos 2-3 meses. Então, evitar pagamento de juros, evitar... A Caixa Econômica Federal, por exemplo, anunciou na semana passada, é bom lembrar que a Caixa é estatal, a possibilidade de pausa de até 60 dias nas operações, né? Então, as pessoas vão poder, por meio do internet banking, entrando em contato com o próprio banco, evitar pagamento de juros. Então, não tenho condições de pagar. Isso vai ser reduzido. Esse não pagamento por 60 dias... para todo mundo que tem empréstimos, qualquer tipo de crédito por 60 dias. Sem multa, né, André? Sem multa também. Tudo isso muito bem conversado. Também está ampliando as linhas de crédito consignado, então, especialmente para funcionário público, já que o crédito consignado privado ainda é muito pequeno no Brasil. Então, eles vão aumentar e também vão diminuir um pouco a taxa de juros. Então, vai ser mais ou menos a partir de 0,99% ao mês. Então, para dar um fôlego financeiro também para essas pessoas que, de repente, não vai ser um impacto muito grande. Né? Também vão disponibilizar gratuitamente o cartão virtual de débito para mais de 100 milhões de correntistas, que é uma maneira de você comprar online também, já que a gente não vai ter muito provavelmente pode ter até mais fraudes na internet, porque as pessoas vão fazer mais compras na internet e às vezes até pessoas que não têm essa prática. Então, tudo para trazer mais segurança, inclusive, para o cliente. E também estão fazendo algumas ações para empresas. E não é só aquelas empresas grandes. É o pequeno e médio empresário, é o bar da esquina, é a padaria, é o cabeleireiro que não vai poder abrir em alguns lugares, como em São Paulo. Nenhum lugar mais do estado, né? Isso já não vai poder. Aquela concentração
Acabou porque é um risco para todo mundo nesse momento. O setor de serviços vai parar. Exato. A gente não vai poder mais fazer isso porque realmente para ficarmos em casa. Nós aqui como jornalistas, nós temos que vir aqui para esse trabalho para trazer essas informações para os ouvintes, para os telespectadores ou para os leitores do site. Mas acho que é bom até lembrar, Mona Lisa, se você puder, fique em casa. Exato. Para quem pode, fique em casa, porque claro que não é para alarmar ninguém, é apenas para a pessoa entender que o momento sim é de resguardo. E o resguardo significa a possibilidade de depois, lá na frente, retomar a vida normal. Eu só tô pensando no lá na frente, que é para ter mais esperança. Isso. E quanto mais a gente ficar isolado nesse início, menos tempo a gente vai ter que ficar sofrendo com a crise. Mas aí, voltando para a questão das empresas, né? A Caixa também reduziu juros de até 45% nas linhas de capital de giro. Então, as empresas que não vão receber, não vão ter dinheiro, né? Porque afinal não vão vender, elas vão poder ter essa linha com créditos mais baratos. Então, taxas a partir de 0,57% ao mês. Também vai ter a disponibilização de carência de até 60 dias nas operações. Então, a mesma coisa. Se a empresa tem contas a pagar, pode ser negociadas. Isso todos os bancos, não só a Caixa, estão se disponibilizando, entendendo que eles também têm que dar parcela deles de contribuição para esse momento complicado para o Brasil. E também, para quem está pensando em melhorar também a questão da produtividade, ou vai ter algum momento que vai ter que voltar e não vai ter dinheiro lá na frente, eles também estão disponibilizando linhas de empréstimo para aquisição de máquinas e equipamentos, também com taxas reduzidas. Porque quando passar tudo isso, Mona Lisa, a economia vai ter que se recuperar, a economia vai ter que retomar. Então não é simplesmente apagar o fogo agora, a gente vai ter que pensar já na reconstrução daqui esperamos 2 meses aí de momentos complicados. André, eu sei que todo mundo que trabalha com economia gosta de precificar, né? Esse palavrão é olhar lá na frente e tomar decisões agora, enfim. O que eu acho que é tão importante nesse momento é a gente tem que ter na cabeça que o lá na frente tá muito incerto agora, então revisar as suas atitudes financeiras, pessoais, sociais a cada dia. Sim, tem que acompanhar o noticiário. E nós não estamos fazendo aqui um alarme, não é para você ficar com medo, é para se resguardar. Então, a gente sabe que a economia vai ser impactada, mas tudo está tão incerto que, por exemplo, as expectativas de crescimento da economia mudaram completamente de uma semana para cá. Sim. Então, na semana passada, alguns bancos acreditavam que ia ter crescimento de 1,7% e, de repente, voltou para uma recessão na sexta-feira de 0,7%. A gente já tem instituições importantes, né? Revisando para muito mais baixo o crescimento econômico do Brasil em 2020. Você já tem esse levantamento? Itaú, né? O Itaú, na sexta-feira, revisou de um crescimento de 1,7% para uma recessão de 0,7%. Mas aí em 2021 teríamos uma recuperação mais vigorosa, de 5,5%, que daria de alguma forma para compensar a queda. Parênteses, então, para quem não sabe o que é recessão, ou já ouviu falar, mas quer refrescar na cabeça, professor André, por favor. Recessão é quando a economia traz resultados menores do que o mesmo período do ano anterior. Para a gente ter uma recessão técnica, é quando a economia de 2 trimestres, então nesse caso seria de janeiro a março e depois de abril até junho, teria a economia movimentou menos dinheiro do que no ano anterior. Isso já coloca o país numa recessão técnica, que é o que deve acontecer. Mas o Itaú, ele já está pensando que a gente vai ter uma recessão no ano. Então, a comparação do ano de 2020 vai ser o PIB de 2020, que é a soma de todas as riquezas do Brasil, né? Do nosso salário, da soja que é vendida, do minério que é extraído. Tudo isso vai ser menor do que em 2019. Ou seja, vão ter menos empregos, a gente vai sofrer ainda um pouco mais daquela aceleração do crescimento que a gente não vê faz tempo. E que a gente até tinha lá no começo do ano, né? Uma perspectiva, assim, digamos, um pouco mais animadora, depois desse passado recente tão nebuloso. Enfim, o mundo, né, tá andando para trás economicamente, não tem como, né? É isso. O mundo inteiro, o Brasil não ia ser diferente. Vamos falar aqui do estado de calamidade pública que foi decretado pelo estado de São Paulo no fim da semana passada. Quando se fala de estado de calamidade pública, você falou em nível nacional, em nível federal, que é aquilo para que o governo realoque dinheiro para lá e para cá, sem o tal rigor determinado pela legislação. Quando a gente fala no estado de São Paulo, isso ajuda também em questões pontuais para as pessoas, né? Socorros, enfim, atitudes que têm a ver com o dia a dia, preços,
preços, controle, licitação feita de compras feitas de última hora, né? Não necessariamente a licitação. O estado de calamidade em nível local, ele ajuda demais também, porque interfere mais na nossa rotina, está mais perto da gente essas decisões? Sim, o Estado também tem mais controle. Uma das medidas, por exemplo, foi feita com as fabricantes de álcool em gel e também com a Associação Paulista de Supermercados para controlar o preço do álcool em gel. Controlar preços, economicamente falando, não é bom, porque existe a questão da oferta e da demanda. Quanto tem mais pessoas querendo comprar, o preço sobe. Sim. Se tem poucas pessoas querendo comprar, o preço cai. E isso é uma questão até de equilíbrio. Mas nesses momentos em que a saúde pública está envolvida, enquanto as pessoas podem morrer por causa disso, é importante. Então, o álcool em gel ele vai ser vendido a preço de custo. Então, não teremos um caos. Claro, podem faltar produtos porque, às vezes, a produção não acompanha o ritmo. Nessa decisão das autoridades paulistas, o que eu achei interessante, e aí, claro que a gente tem que falar que é positivo, vai ter determinação de quantidade. Isso. Não pode comprar mais do que 2 unidades. Não adianta querer comprar, porque não vai poder. Para que todos tenham acesso a esse produto que sim pode salvar vidas, certo? Sim, as pessoas elas têm que se cuidar. Eu acho que agora todo mundo tem que ter um pouco de altruísmo, todo mundo tem que pensar um pouco no outro. Porque assim, se você não pensar no outro, Mona Lisa, você pode ser afetado. Se você não pensar no seu vizinho fica doente, você pode ficar doente. Então, mais do que simplesmente um controle, é a questão assim, todos estamos juntos nisso. E é uma questão que, até é uma metáfora, que quem trouxe essa doença para cá foram os ricos, Exato. foram as pessoas com mais dinheiro, não necessariamente milionários, que viajaram da Europa para cá. E assim, então, as pessoas que têm mais dinheiro poderiam ir no supermercado comprar tudo que elas teriam, mas e as pessoas mais pobres? Essas pessoas estão mais assistidas. Essas pessoas, 41% dos trabalhadores brasileiros são informais. Ou seja, se eles pararem de trabalhar, eles não têm renda. Se eles pararem de trabalhar, eles não vão ter como comer. Então, acho que quando você tem uma faxineira que cuida da sua casa, quando você tem um jardineiro, para pessoas que têm um jardim, eu acho que também está na hora, e eu quero muito fazer esse apelo, não esqueçam de pagá-los, mesmo eles não prestando serviço, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão, acho que, até de humanidade. Sem dúvida, é a hora de não pensar em número, perdão, porque eu estou falando com alguém especialista em número, mas pensar no que esse número significa para essa vida, né? E é isso que a gente está vendo das autoridades no mundo, das autoridades brasileiras, e que a gente tem que replicar no nosso dia a dia. Quando a gente fala desse universo gigantesco de brasileiros que foram para a informalidade, porque nós temos hoje mais de 11 milhões de brasileiros sem emprego, certo? 11 milhões e 200 mil? É isso. E aí mais 38 milhões de informais. Então, é desde o camelô, ou de um cabeleireiro, ou de um maquiador, ou de uma pessoa que está vendendo um sorvete na esquina, ou até mesmo de um publicitário, ou mesmo de um jornalista. Então, os informais, eles não são simplesmente aquelas pessoas da base da pirâmide. Também tem as pessoas lá de cima que prestam serviço para uma empresa sem necessariamente estar com uma carteira de trabalho assinada. E essas pessoas estão desassistidas. Então, o governo, inclusive, já começou a trazer algumas medidas para ajudar essas pessoas. Humanidade é bom no momento em que a gente pensa nessa palavra, trazer para cá, para nossa realidade. Mais de 11 milhões de brasileiros sem emprego, 38 milhões na informalidade e com a possibilidade agora de ter um socorro por um período específico que tem nome esse socorro agora. Corona Voucher. Fala, André. Então, o Corona Voucher, ele já tem até valor, é R$200 durante 3 meses, que vai vai ajudar principalmente aquele trabalhador autônomo, o informal ou a pessoa desassistida. É uma maneira mesmo do governo evitar que essas pessoas simplesmente fiquem na miséria enquanto não tem nada. A gente já está vendo que muitas empresas, às vezes do setor aéreo, até do comércio, já estão anunciando demissões. Então é importante, o governo está se disponibilizando a dar essa ajuda que vai custar bilhões de reais para os cofres públicos, mas que todos, economistas, especialistas, acreditam que é fundamental e se der para aumentar, melhor ainda. Sim, até para deixar muito claro para quem está ouvindo esse nosso papo, essas medidas, as autoridades têm dito isso a todo momento, elas podem ser revistas, porque ninguém sabe exatamente a profundidade desse buraco, certo? Isso, e também é bom lembrar, Mona Lisa, que esses valores vão poder ser sacados em mais de 26 mil postos da Caixa Econômica Federal. Então, além de agências bancárias, você também tem lotéricas. Se você procura na internet, procura no nosso site, que temos matérias a respeito disso, se você se encaixa nesse grupo de beneficiados, já vai atrás, porque a gente não sabe ainda como vai ser o dia de amanhã. Esperamos que seja muito melhor, mas é bom
bom todo mundo estar preparado. É isso aí, ó. A gente quer que você nos coloque na sua rotina. Eu e toda a galera aqui do Item Mais. O André já virou isso? É cliente número 1, é isso? Agora eu já tô assistindo em casa. Agora eu vou pedir até pra você me servir café, Mona Lisa. Ó, bastidor, tá? Eu servi café pra ele hoje. Pronto, é isso. A gente trata muito bem os convidados do Item Mais, pensando sempre em você que nos coloca aí no seu ouvido pra entender esse momento. A gente não quer ter aqui um jeito estranho de falar, a gente quer ser simples, direto, a gente quer de fato ajudar vocês, ok? Obrigada, André. Obrigado de novo, Mona Lisa. Espero o próximo convite. É isso aí, ele ainda está vermelho. Beijo. O Item Mais de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar toda a cobertura da CNN Brasil pelas nossas redes sociais, pelos nossos podcasts, nossos vídeos, pela TV e, claro, pelo site cnnbrasil.com.br. Lembrando que toda a nossa grade digital é de graça, olha só que coisa boa. Tem o meu podcast, claro, o Item Mais, mas tem também o podcast do Fernando Nakagawa, o Abertura de Mercado, que é um boletim rapidinho para você começar o dia com informações mais quentes aí do noticiário econômico. Tem também o podcast da Cris Dias, o de Atenas a Tóquio, que faz um histórico, né, de todas as edições das Olimpíadas desde 1896. Olha só, para refrescar na memória, assim. E nessa semana vem mais estreia de podcasts para você. Vem aí Mari Palma, Dani Lima, Renata Agostini. Você não vai perder, né? Claro que não. É isso, a gente se vê amanhã então. Não, a gente se ouve.